Olá, tudo bem? Meu nome é Jéssica Ferreira e eu resolvi gravar esse vídeo pois há alguns dias eu tive uma prova de um instituto, do Instituto Federal do Paraná, e o tema foi cultura corporal e saúde, e acredito que este trabalho foi muito bem elaborado e acho que vai poder ajudar você, às vezes, em uma prova do instituto ou alguma outra prova que você precisar, beleza? Então, qualquer dúvida, é só mandar um recadinho. Espero que gostem. Então, boa tarde, tudo bem? Como eu havia falado, então o tema da aula seria Cultura Corporal e Saúde. Essa aula eu elaborei para uma prova do concurso do Instituto Federal do Paraná, uma prova de didática, né? Que eu apresentei esses dias em Curitiba. Então, para iniciar, eu apresentei os objetivos gerais, o objetivo geral da aula, que seria proporcionar aos estudantes de nível médio, integrado ao técnico, uma maior aproximação e compreensão com o universo da cultura corporal e sua relação com a saúde, e as diferentes formas de aproveitá-la em prol do desenvolvimento da aptidão física e, consequentemente, da saúde do estudante. Então, antes de compreender o que é cultura corporal, faz necessário contextualizar a cultura. E o que seria cultura? Cultura seria algo, uma atividade comum a um grupo de indivíduos, que, de acordo com Edward Taylor, como está mostrando ali, é um antropólogo, ele diz assim que cultura é o complexo. Complexo de quê? De conhecimentos, complexo de crenças, da arte, da moral, de leis, de costumes e outros hábitos e capacidades adquiridas pelo homem. E um exemplo disso seria o chimarrão da gauchada, tá? Que foi uma cultura incorporada na tradição gaúcha, entretanto era um hábito indígena e mais exatamente da tribo Guarani, ok? Então, o sucesso foi tanto que o chimarrão acabou se tornando um símbolo da tradição gaúcha, tá? E milhares de pessoas se reúnem para tomar um mate quente. Então, os PCNs de 1997, eles também falam sobre a cultura, e os PCNs seriam os Parâmetros Curriculares Nacionais. Ele diz assim que o ser humano, desde a sua origem, ele já produz cultura, tá? E que nós, seres humanos, estamos mergulhados na cultura, porque nossa história é uma história de cultura. E história de cultura, o que seria isso? Por um exemplo, cada um de nós é filho de um pai e de uma mãe, e desse pai e dessa mãe nós recebemos valores, crenças, hábitos, costumes, enfim, nós aprendemos como nos comportar perante a sociedade, recebemos um conjunto de valores. E, consequentemente, nosso pai e nossa mãe também são filhos de outros pais e outras mães, de outro pai e outra mãe, assim sucessivamente. Okay? O seguinte, que as nossas ações, todas as nossas ações estão inseridas em um contexto cultural onde nós produzimos e reproduzimos cultura. Beleza? Então vamos dar continuidade. Peço desculpas aqui, mas eu estou muito confortável hoje gravando esse vídeo. Mas o conteúdo é bem interessante, tá? Então, uma vez que já compreendemos o que é cultura, agora nós podemos definir o que é cultura corporal. E cultura corporal, de acordo com o Ministério da Educação, não tem um ano aqui, mas eu vou deixar o link de onde eu tirei essa citação para vocês conferirem depois. Então ele diz assim, cultura é um conjunto de valores relativos ao quê? Ao corpo e ao movimento. E ele cita assim, que envolve ética desportiva, ocupações e práticas de lazer, expressão corporal, conhecimento científico, produção da mídia, equipamentos e outros. E eu cito alguns exemplos voltados para a nossa área. Por exemplo, o futebol é um exemplo de cultura corporal. Além do futebol, a amarelinha, aquele jogo tradicional, é uma cultura corporal. A ginástica rítmica, o balé e o karatê. Karatê que é, ó, meu xodozinho, tá? As lutas são a minha especificidade. Então, nós podemos perceber que o homem não nasceu pulando, ele não nasceu saltando, não nasceu arremessando, não nasceu correndo.
isso foi acontecendo ao longo do tempo, ao longo da história, tá? Essas atividades, elas foram ocorrendo em resposta a alguns estímulos que o coletivo de autores de 1992, ele diz o seguinte, que são três, por conta desses três fatores, que seria necessidade humana, os desafios e estímulos, tá? Então, continuando, os PCNs, né, eles acrescentam que justamente seriam a falta de recursos biológicos que fez com que o homem criasse movimentos mais eficazes, tá? E mais eficientes. E os fatores, de acordo com os PCNs, seriam os mais variados, por exemplo, militares, econômicos, biológicos e até mesmo por diversão, lúdicos, tá? Então, nós podemos compreender que foi da soma dessas dificuldades, dessas necessidades, que surgiram conhecimentos e representações que nós conhecemos hoje como cultura corporal, ok? Então, a educação física, ela, a partir dessa gama, desse amplo contexto aqui da cultura corporal, ela incorporou 5 conteúdos para si, que seriam o jogo, o esporte, a ginástica, a dança e a luta. Isso de acordo com os PCNs de 1997, ok? E dentro de jogo, por exemplo, nós podemos citar o Hanel-Ad, professor Hanel-Ad de 2012. Ele diz que temos 12 tipos de jogos. Eu vou citar alguns deles para podermos trabalhar. Por exemplo, jogos afetivos, jogos colaborativos, jogos motores, jogos simbólicos, tá? Esses seriam alguns exemplos de jogos que nós poderíamos estar trabalhando. Nos esportes, por exemplo, podemos citar Gonzalez e Brat, de 2012, e eles fazem um mapeamento dos esportes por meio do estudo da lógica interna de um pesquisador francês chamado Pierre Parlebas. E a partir dessa lógica interna, ele divide o esporte entre esporte individual e esporte coletivo por meio das suas relações. Por um exemplo, pelas relações de colaboração, que podemos dividir os esportes individuais e coletivos, né? Esportes individuais são aqueles que se joga sozinho, né? Que não pode contar com a colaboração de alguém, tá? Porque a estrutura exige assim, como por exemplo a natação. O esporte coletivo, por exemplo, o futebol, ele necessariamente tem que ser jogado de 2 ou mais pessoas, isso é a ideia do esporte coletivo, né? E necessariamente precisam formar equipes, então o futebol é um exemplo disso, tá? Então, teriam outras relações e que assim nós conseguiríamos classificar os esportes, e esse estudo é bem interessante de ser feito. Então, aqui dentro da ginástica agora, nós podemos trabalhar, por exemplo, a ginástica rítmica, a ginástica artística, os alongamentos, os métodos ginásticos, podemos trabalhar a história da educação física, né? Porque a educação física nem sempre foi assim, inclusive ela chamava ginástica antigamente, né? Antigamente tinha uma tendência, as primeiras acontecimentos da educação física, a tendência era higienista, quem praticava geralmente eram considerados de baixa renda, né? A classe mais alta ela não praticava, e quando praticava, né, não era bem vista. Teve uma outra época que a tendência foi mais militarista, tendência de militarizar o corpo, né? O governo utilizou como uma forma de estar promovendo o país, né? E então aqui dentro da dança nós podemos trabalhar, por exemplo, a Dionise Anani, a autora Dionise Anani do livro Dança Educação, ela fala assim, divide a dança em dança folclórica, em dança popular, dança característica, dança tradicional, dança regional e dança nacional, tá? Então nós podemos trabalhar, temos várias formas para trabalhar a dança. E a luta, que é, como eu falei, o Shodô, nós podemos trabalhar desde os jogos de oposição até mesmo as artes marciais como karatê, taekwondo, etc.